em intimidade e desfrutar da tua presença, e desfrutar da tua presença, Senhor. Olá, boa noite. Mais um domingo, mais um dia. E Deus nos permitiu estar aqui, Deus nos tem permitido continuar a pregar, a ministrar a palavra, a servir irmãos. Quero te dizer que tem sido um prazer para nós, por mais que a gente não esteja acostumado, a gente não esteja tão bem preparado para desempenhar esses novos papéis. Os pastores, os líderes têm se visto como youtubers, né? A gente tem aí estado nas redes sociais, influencers, né? Esses nomes aí dessas novas mídias, e a gente tem se desdobrado para estar juntos, conectando a igreja, conectando os irmãos, conectando as famílias, trazendo palavras, trazendo alento do céu para as nossas casas, para as nossas comunidades. Tem sido um desafio para nós, acredito que tem sido um desafio para vocês também. São novos os formatos, né? Se vocês não estiverem atentos, eu sei que vocês acabam se perdendo no tempo, e eu vou te dar um conselho logo no início dessa live aqui, desse culto ao vivo, é que para as nossas reuniões, não só as nossas, outras reuniões que você pode estar assistindo, se prepara para ter esse tempo. Faz meio que aquele ritual que a gente faz todo domingo, né? De ir se preparando durante o dia, tomar aquele banho antes de ir para a igreja, se arrumar e fazer aquela jornada até a comunidade de fé, a igreja local. Eu quero te desafiar a fazer isso também para os nossos momentos de culto online. Separa esse tempo, toma seu banho, se prepara, coloca uma roupa para participar desse tempo. Eu sei que você está em casa, mas isso é bom, mexe com a nossa mente, mexe com a nossa disposição e vai nos preparando para verdadeiramente desfrutar de um tempo. E aí a gente silencia um pouco com a família. Talvez você esteja com sua família, né, em isolamento, e aí você silencia com sua família e pode ter esse tempo de meditação. Talvez você esteja sozinho em casa, e aí já é um pouco diferente, mas ainda assim silenciar e se preparar para receber a palavra. Quem sabe orar antes para que esse tempo seja abençoador. Quem sabe você já ir colocando em dia sua leitura, sua devocional, para que no momento do culto a gente possa desfrutar de algo maior e que Deus esteja te abençoando poderosamente. Amém? Deus colocou uma palavra no meu coração já há alguns dias. Ontem nós tivemos uma reunião com o Lidere, que é o nosso grupo de liderança aqui na igreja, e nós fomos conversando, né, e acabamos bem tarde, já era mais de 11 da noite, e nós fomos falando das questões da igreja, né, e questões que a gente tem trabalhado, tem lidado, as novas dificuldades, como eu falei, os novos problemas, novos dilemas e alguns antigos também. E em meio a essas conversas a gente também teve um tempo de abrir o coração, e eu estive falando para eles que semana passada eu ainda estava muito mal de saúde, e foi uma batalha preparar a mensagem. Irmãos, confesso que foi uma batalha mesmo, uma indisposição para ler, para escrever e tudo, mas conseguimos. E essa semana já bem melhor, foi diferente, e um texto que eu fui
trabalhando, é um texto conhecido, fui trabalhando e Deus foi revelando sua vontade, revelando o seu querer, os detalhes de cada um dos trechos aqui eu quero partilhar com vocês e te dizer que Deus me abençoou muito com essa palavra. Deus tocou muito no meu coração com essa palavra e eu tenho certeza que vai fazer a mesma coisa contigo. Você vai ser abençoado através dessa palavra que o Senhor separou para você nessa noite. Você vai ser estimulado, talvez de alguma forma confrontado a abrir o coração para as realidades que Deus tem colocado no seu caminho. E nós precisamos abraçar as verdades do reino. Precisamos abraçar as atitudes que nos fazem ser vistos como servos de Deus. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Atitude. Verônica hoje mesmo estava me perguntando: nossa, quantos vídeos você já gravou? Eu falei assim, só de domingo 8. Hoje é o nosso 9º domingo de isolamento, né? Assim, gravando vídeos. Para quem não tem essa prática, né? É uma loucura. Mas em meio a essas mensagens todas, a gente também grava vídeos. A gente grava vídeos para encontros caseiros, algumas meditações para oração, e em meio a muitos desses vídeos, vocês podem olhar lá no nosso canal do YouTube, você vai ver que tem muitas mensagens que são para te motivar, para te inspirar, para te trazer alento, esperança em meio a esse tempo difícil. Mas Deus também falou no meu coração que está na hora da gente dar passos. Está na hora de nós, como igreja, virarmos um pouco a chave, ir um pouco além, sabe? O tempo do lamento é importante, mas o tempo de mostrar atitudes genuínas é imprescindível que a gente demonstre agora. As pessoas estão muito atentas, e elas são muito atentas ao nosso exemplo, à nossa disposição de fé. Então, chegou a hora da gente ir além. E eu quero falar um pouco com os irmãos, com você que nos assiste, um pouco a respeito disso. Atitudes diante da vida, atitudes diante do reino. Quero falar um pouco com você a respeito dessas atitudes que nós precisamos ter diante da vida e diante do reino. Escolhi um texto em João, o Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 2, versos de 13 a 22. Como eu disse, são tantas coisas novas, né? Deixa eu contar para vocês. Essa não é normalmente a Bíblia que eu uso. A minha Bíblia de uso mesmo, assim, tanto que ela está, né, já bem surrada, os adesivos já estão cansados. É a que tem muitos textos marcados, né? Só que ela tem a letra um pouco menor. A mensagem caiu. A letra um pouco menor, então eu falei assim, como eu tenho várias Bíblias, eu falei, vou pegar uma Bíblia com uma letra maior. Aí peguei essa Bíblia, é uma Bíblia nova, e a gente fica meio que perdido com a Bíblia nova, né? Às vezes eu não marco aqui, a gente no meio da mensagem fala, vamos ler o texto tal, e aí a gente fica folheando aqui para encontrar o texto, porque não é a Bíblia de praxe, mas para facilitar a leitura. Então vamos lá, já abriu? Fiquei falando aqui para você encontrar. João capítulo 2, versos de 13 a 22. Texto onde Jesus purifica o templo.
Beber um pouquinho d'água antes. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros sentados diante de mesa trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tire essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram nas Escrituras e na palavra que Jesus dissera. Até aí, por enquanto. Nós vamos estar lendo um pouco mais desse texto, olhando alguns versos, e eu peço que você fique aí com sua Bíblia em mãos. Como eu disse, eu queria falar um pouquinho a respeito de atitudes diante da vida. Atitudes que nós precisamos ter no reino. Atitudes diante do reino de Deus. Eu quero falar um pouco com você a respeito disso. Sempre que estudamos a palavra, é importante que a gente entenda um pouco o contexto do texto que a gente está lendo. Então, com um pouco mais de tempo durante essa semana, olhe os versos anteriores, olhe os versos posteriores desse capítulo. Olhe um pouquinho o início desse capítulo 2 para você entender um pouco do que eu vou partilhar para você aqui. Jesus, logo no início desse capítulo 2, tem uma postura, uma atitude, né? Uma atitude muito direta, objetiva nos versos anteriores, onde Jesus dá início ao seu ministério, e ele dá o início ao seu ministério aqui no capítulo 2, quando Jesus transforma a água em vinho, e logo em seguida ele já mostra que veio. Sabe, você pode falar assim, mas era Jesus. E nós temos uma disposição fraca, débil, de mostrar a que viemos. Nós temos um chamado sobre nossa vida. Eu acredito que você também acredite nisso. Se você é servo de Jesus, você sabe que em algum momento da tua vida, Jesus te olhou nos olhos e te convidou a caminhar com Ele. Sabe, o chamado dos discípulos? De alguma forma, isso se perfaz em nossas vidas também. De alguma forma, Jesus nos chama a caminhar com Ele. Vocês sabem que eu acredito em chamado específico para ministério, né? O chamado pastoral, por exemplo. Acredito piamente que tem peculiaridades, muito distinto esse chamamento para o ministério. Mas, de uma forma muito geral, a reforma, por exemplo, a reforma protestante nos faz entender isso, o sacerdócio real de todos os santos, né? Todos hoje como sacerdotes diante de Deus, sem necessidade de intermediários. Não precisamos de intermediários para falar com Deus, para ter acesso ao trono do Pai.
precisamos simplesmente de corações quebrantados, joelhos dobrados e falar com o coração sincero diante de Deus: Deus, preciso da tua ajuda, Deus, me mostra o caminho. E a gente tem livre acesso, a reforma nos mostra isso. E a gente vê aqui que Jesus dá início ao seu ministério e já mostra para que veio. Ele já mostra de forma muito clara qual era o seu intuito, o seu chamado e a que ponto ele levaria isso, levaria a cabo, sabe? Sem meias palavras, sem fraquejar, operar atitudes diretas no reino de Deus. E Jesus, como homem judeu, às vezes a gente esquece disso, né? Às vezes a gente se esquece que mesmo aqui no início do ministério de Jesus, cumpriu as leis que seriam o caminho para que ele realmente pudesse, com autoridade, dizer está pago, né? Quando ele diz na cruz, tetelestai, algumas traduções, a Revista Atualizada, por exemplo, coloca lá está consumado. Eu prefiro a tradução dessa palavra como está pago. Jesus fala para Deus, fala para o Pai assim: Pai, acabei de pagar, a dívida está paga. Eu gosto e prefiro muito essa tradução. Então, Jesus precisava cumprir esses ritos. Ele era judeu, né? São muitas as figuras, né? Jesus, em diversas ocasiões, ele sentava para ensinar e era algo muito comum para os judeus, quando o rabi sentava e as pessoas ficavam ali atentas porque sabiam que viria algum ensino. Então Jesus, como homem judeu, ele tinha que celebrar em Jerusalém, e o texto fala a respeito disso. Ele vai a Jerusalém, ele vai ao templo, ele vai cumprir aquilo que era necessário se cumprir para que estivesse pago em algum momento. E aí, Jesus vem com o coração cheio de atitude. Eu quero que você pense a respeito disso. Eu quero que você realmente abra seu coração. Amigo, meu irmão, está ouvindo essa mensagem? Abra o coração para entender um pouco disso aqui. Jesus, ele veio com um coração muito cheio de atitude para realizar, por amor, para nos alcançar. Mas ele fez esse caminho aqui de uma forma que a igreja precisa reaprender. Eu anotei exatamente assim: coração cheio de atitude, sem política, sem atender aos meandros da religiosidade, sabe? Jesus olha para aquele quadro caótico, para aquele quadro de igreja, aquele quadro do templo completamente caótico para Jesus, completamente adoecido, completamente longe do coração do Pai. E Jesus, com esse coração cheio de atitude, sem políticas, ele demonstra que não tinha meias palavras, muito menos meias ações. Dá uma olhadinha aí, versos 14, 15 e 16. Eu já li, e para a gente ganhar tempo, eu estou percebendo que eu estou falando bastante aqui, né? Para a gente ganhar tempo, vai olhando aí, versos 14, 15 e 16. Não, sem meias palavras, sem meias ações, sabe? O texto diz que ele faz um chicote. Ele fez um chicote. Se você estudar um pouquinho, você vai aprender que esse chicote era um azorrague, era um trançado de algumas cordas ou couro. E então Jesus, naquela hora, ele rapidamente pensa ali e ele tece um chicote. Então ele estava ali pensando de forma muito objetiva aquilo que ele queria fazer. Ele estava com
algo definido em seu coração: eu preciso mudar esse quadro caótico, decrépito da igreja não pode permanecer. Eu tenho uma atitude para com a igreja, uma atitude para com o reino. Eu não posso deixar que isso permaneça do jeito que está. E a atitude, dele mostra para mim que ele não passou por nenhum impasse. E eu pergunto para você, diante de algumas situações onde sua fé é posta à prova, onde alguns falam da fé de uma forma um tanto quanto distorcida, e aí você pensa assim: eu não quero entrar em debate, eu não quero entrar em atritos, eu não quero entrar em um impasse. E aí você fala assim: não, deixa, cada um pensa o que quer, cada um vai viver do seu jeito. Aí a gente, de forma extremamente egoísta, a gente diz assim: cada um vai dar conta de si diante de Deus. Nós não somos igreja, nós não somos o corpo de Cristo? Nós não temos responsabilidades uns com os outros? Você acha? Realmente você acha que faz parte da igreja, você que diz que faz parte da igreja do Senhor, pode dar de ombros e falar assim: cada um com a sua? Acha mesmo? Porque eu olho na atitude de Jesus, diante do impasse, ele tomou partido, ele decidiu de forma muito clara e objetiva que precisava tomar uma ação, e foi uma ação drástica. A ação que tem nos faltado tomar diante de muitas situações. Há muitos melindrosos na igreja do Senhor. Há muitos que não podem ouvir uma crítica, que não podem ouvir uma admoestação. Lembra dessa palavra? Uma palavra um tanto quanto antiga, né? Mas procura no dicionário, é assim que a gente aprende. Uma admoestação, uma exortação. Os mais antigos falavam muito, né? Fui exortado, ou exortei com autoridade. Você talvez precise ser exortado, admoestado. Talvez aquele conselho carinhoso seja muito importante para você, mas talvez você não possa sobreviver só com esse conselho carinhoso, porque você tem mudado. Você ouve aquela palavra de paz, aquela palavra tranquila, serena, e você não muda. Talvez seja necessário, em algum momento da sua vida, uma sacudidela. Talvez você seja a pessoa que precisa dar alguma sacudidela em alguém. Eu quero que você entenda muito bem que não é só com exortação, com confronto que a gente vive, não. É importante que em algum momento a gente abrace, traga para perto e aconselhe de forma serena. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor e a dura suscita a ira. Mas em muitos momentos, né, a gente precisa abrandar e em outros se levantar para tomar uma atitude. Jesus não titubeava. Isso é fantástico. Como eu disse, ele pratica a ação no verso 15. Deixa eu ler rapidinho. Estão me vendo aí ainda? Estou enquadrado, Liz? Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Às vezes a gente precisa, assim como Jesus, dar um basta em certas situações que fazem da igreja aquilo que ela não é, que mostram para as outras pessoas algo que a igreja não é. Talvez tenha pessoas assim atravessando o seu caminho, fazendo com que a igreja pareça algo que ela não é, e essas pessoas começam a se enganar a respeito da igreja, e você está ali vendo e não faz nada para mudar isso. É responsabilidade sua, porque tem muita gente que fala assim: a gente paga o pastor para fazer isso. Que coisa feia,
Que coisa triste você que pensa assim. O pastor tem sim sua responsabilidade, e como eu disse, acredito em chamado, acredito em serviço específico, acredito mesmo que a responsabilidade do pastor ela é distinta, mas não tire dos seus ombros a responsabilidade que você também tem. Então ele pratica uma ação. Sabe o que Jesus faz mais? Ele traz um ensino. O verso 16, ele diz assim: aos que vendiam pombas dissem, tire essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Você sabia que esse é um texto cheio de referência? É um texto que traz muitas referências. Talvez você esteja usando uma Bíblia aí que tem aquela concordância embaixo, né? Tem aqueles versos que ligam a outros versos, e você pode dar uma olhada lá nessas referências feitas, mas se você não tem uma Bíblia dessa, eu anotei aqui, esse texto é um ensino que Jesus estava trazendo lá do profeta Isaías, no capítulo 56, verso 7, do profeta Jeremias, no capítulo 7, verso 11, ou mesmo de Mateus, no capítulo 21, verso 13. Há muitas referências aqui, sabe? Quando ele traz esse ensino, ele tomou uma atitude drástica. E aí, às vezes, a gente também fala, não é assim, não é. Mas por que não é? E a gente não tem algo para trazer de ensino. Olha, eu estou sendo duro, estou sendo muito direto aqui, mas é por isso. Precisamos conhecer a palavra. Precisamos mergulhar na palavra para que a gente tenha ensino a entregar. Sabe, eu tô sendo duro aqui, talvez seja o ensino a ser entregue aqui. Talvez você precise olhar para algum irmão da caminhada que caminha contigo e ter uma atitude muito propositiva, muito ativa, e falar assim: olha, ponha-se no seu lugar, você está caminhando errado, está fazendo isso. E essa pessoa vai falar assim: ué, você está falando alto assim comigo, está sendo grosseiro comigo, por quê? Aí você fala assim: olha, porque a Bíblia ensina assim, 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 assim. Porque diante do ensino a gente devia se quebrantar. Diante da palavra, o nosso coração precisa silenciar. Ele dá justificativas no verso 19, mesmo que aqueles não entendam, sabe? Aqueles judeus não tenham entendido. Eu vou voltar a esse verso, sabe? Eu vou ler, mas eu vou voltar a esse verso. Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. Isso aqui é profundo. Jesus estava trazendo algo de cunho espiritual, algo do reino, algo dos céus, uma mensagem para além das nossas realidades, sabe? E aqueles judeus não entenderam, como muitos de nós não temos entendido, como quando as proposições do Senhor, elas são espirituais para as nossas vidas. Nós somos os discípulos ou não? Nós somos os chamados de Cristo ou não? Você precisa alinhar o seu coração com essas proposições do reino, irmão. Qual é a tua atitude? Qual é a tua atitude diante do chamado de Deus? Diante de todo o ocorrido, sabe? Ninguém toma uma postura junto de Jesus. Jesus estava com os seus discípulos lá e a gente tem a impressão de que Jesus agiu sozinho. Sozinho. Sabe o que me chama a atenção? É que às vezes você tem visto algum irmão agir sozinho. E aí você fica assim: caramba, corajoso. E deixa o irmão sozinho em meio a algumas situações. Eu disse que uma das palavras-chave dessa mensagem é atitude. Qual é a tua atitude? Verso 17, sabe? Ao 22 ali, sabe? Irmão,
você precisa reler com calma, sabe? Reler ali de forma muito atenta, né? Os seus discípulos lembraram que está escrito: o zelo pela tua palavra me consumirá. Sabe, aquela lembrança vaga, às vezes é a única coisa que a gente tem. Uma lembrança vaga da palavra, uma lembrança vaga de uma mensagem daquele domingo que a gente não sabe nem qual é. Uma lembrança vaga de uma leitura que eu fiz há muito tempo atrás. Era o que os discípulos tinham para oferecer, uma lembrança vaga. Então se lembraram, se você olhar o verso 22, essa palavra ela está repetida lá: depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Depois, Jesus tinha morrido e depois de ressuscitar, só depois a gente tem uma lembrança vaga. Será que está valendo? Será que é essa atitude que Deus tem cobrado de nós? Só depois, sabe? Só depois. Verso 22, né? Só depois de ressuscitado é que eles lembraram. Deixa eu te falar uma coisa. Já estou chegando ao final aqui. Ainda tem algumas coisas que eu quero partilhar, mas eu vou já caminhando para o final. Chegou o tempo, e o tempo é agora, de assumirmos uma postura com Jesus. Assumirmos uma postura com Jesus. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Não é isso que a Bíblia ensina? Você tem ajuntado com Cristo? Você tem estado lado a lado com Ele? Ou você é só daqueles que lembram depois? E é mesmo, né? Poxa, tinha tudo a ver. Você é aquele que assume uma postura com Jesus. Você é aquele que abraçou o reino como o teu caminho de fé. Você é esse que abraçou o reino. Você é esse que fez do reino a sua inspiração. Fez do reino a tua forma de vivenciar as coisas do céu. Você é esse. Você é esse com a igreja do Senhor, sabe? Agora, está na hora de agora você assumir e abraçar essa atitude. Está na hora de agora você assumir essa postura propositiva, ativa, proativa de realizar. A igreja tem feito o que de nós? Eu te pergunto isso, porque nós temos também, sabe, nos questionado e falado muito e culpado muito a igreja em algumas situações. Eu pergunto a você, o que a igreja tem feito de você? A igreja tem te preparado e tem te moldado de que forma? Sabe, homens fortes. A igreja tem feito de você, sabe, o ensino pastoral, o ensino dos encontros caseiros, as proposições de leitura, os desafios, tá ligado? Os desafios diários de leitura, as proposições que são feitas, tem feito de você homens fortes, homens que caminham em fé, homens que são fortalecidos pela palavra, maduros, seguros. A igreja tem feito isso de você. A igreja tem te levado a ser esse. Sabe, a palavra, sabe, do pastor, e eu sempre ensino isso, aprenda, sendo você da vinha de Magé ou não, se você depende da mensagem de domingo do pastor, para que você esteja cheio e fortalecido, seja um homem forte, com a fé fortalecida, madura, você está perdido. É apenas um aperitivo, é apenas uma proposição de partida.
Você precisa ir além, você precisa pegar aquela mensagem e multiplicá-la, ruminar aquela mensagem. E aí eu pergunto, a igreja tem feito isso de você? Ou a igreja tem feito de você um servo fraco? Hein? Está na hora de você se perguntar. A igreja tem feito de você alguém débil na fé? A tua fé não tem sido colocada à prova? A tua fé não tem feito de você, a tua igreja não tem te levado a amadurecer? A tua igreja não tem te levado a se tornar alguém seguro? Eu quero que você pense um pouco a respeito disso, sabe? Eu sempre falo a respeito disso e não quero aqui fazer críticas a nenhuma comunidade cristã mesmo, acreditem, do fundo do meu coração, não é uma crítica a nenhuma comunidade cristã, mas eu quero que você pense verdadeiramente e profundamente a respeito disso. A igreja é o lugar onde você precisa ser provado, a cada dia peneirado, a cada dia fortalecido, a cada dia inspirado a ir além. Mas eu, tenho percebido que às vezes a pregação da palavra ela é muito empobrecida, enfraquecida. Às vezes pregamos milagres e a gente só fala a respeito dos milagres e a gente esquece de falar que às vezes os milagres não acontecem. E aí como fica a tua fé? Como fica a sua fé, irmão? A fé daquele que orou e não recebeu. Eu e você precisamos pensar a respeito disso. Ou a pregação do Evangelho de Jesus nos catapulta a uma realidade de fé? A pregação do Evangelho precisa nos impulsionar tão além, nos levar tão além, onde a nossa fé será verdadeiramente fortalecida, embasada, segura, madura. Passaremos pelos dias difíceis de pé ou de joelhos, mas passaremos por eles. Ou não temos ouvido a pregação do Evangelho de verdade? Será, irmão, que fomos chamados a uma fé medíocre? Você acredita mesmo que Deus te chamou a vivenciar uma fé medíocre? Você acredita nisso? Uma fé mediana. Tem muita gente que tem algum preconceito com a palavra medíocre, né? Mas é mediano. E às vezes você está muito tranquilo com mediano. Se eu for um crente mediano, tá bom já para mim. Mediano é medíocre. É a mesma raiz da palavra. É de onde ela provém. Será que Deus está te chamando a ser um crente medíocre? Medíocre? Porque se você olhar o verso 22, é isso. Só depois é que cremos. Só depois de juntarmos as peças, só depois que a gente viu, é mesmo. Aí, entendi. Será que Jesus está te chamando a vivenciar uma fé tardia? Uma fé débil? Não é por acaso que muitos não consigam enxergar em nós convicção genuína. Eu falei para vocês, qual é a nossa atitude de fé, atitude de cristão verdadeiro? Porque as pessoas estão olhando para nós. E aí, muitos não conseguem enxergar em nós convicção genuína. Porque a gente só crê depois. Aí é fácil, né? Olha, os versos 23 e 20 a 25, eles são extremamente reveladores, né? Porque me mostram um pouquinho, sabe o quê? Os crentes dos milagres realizados. Já parou para pensar nisso? Deixa eu ler aqui para você.
versos 23 a 25. Enquanto estavam em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não confiava a eles. Não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Os crentes dos milagres realizados. E Jesus não confia nesses. Jesus não conta com esses. Eu quero que você pense um pouquinho a respeito disso. Eu costumo dizer, irmão, talvez seja um ensino que eu possa te trazer, além de tudo isso que eu estou te falando hoje. Nós oramos não porque o milagre é uma certeza. Nós oramos e clamamos ao Senhor com fé, porque o milagre é sempre uma possibilidade. Eu vivo da possibilidade do reino. Porque se eu vivesse só da certeza, a minha fé estaria enfraquecida, débil. Porque na vinha nós dizemos que como o entendimento do reino, o já é e o ainda não, nós vivemos nessa tensão, só acreditamos que tudo será realizado por completo quando Jesus estabelecer o seu reino definitivamente aqui. E em muitos momentos a gente ouve ainda não, e o milagre não acontece, mas a minha fé continua fortalecida, porque eu sei que a possibilidade é sempre real. E se eu não estou disposto, maduro para ouvir um não, eu sou um crente fraco, um menino na fé, um crente débil. Essa é a realidade. Mais uma vez eu vou repetir, não é por acaso. Esse texto está em seguida, você continuar lendo aí o capítulo 3, a história de Nicodemos. A história de Nicodemos gira em torno de fé, de crer, gira em torno de dar um salto de fé, de levar a sua fé a um lugar que a gente ainda não está acostumado, a um lugar estritamente espiritual. Eu queria que você, e a gente vai encerrar assim, sabe, essa mensagem, narra essa história conhecida de fé, sabe? A história de Nicodemos aqui, para mim, ela gravita em torno da fé. Olha, o capítulo 3 aí, se você olhar o verso 5, o verso 5 diz assim: respondeu-lhe Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Acredite, é só assim, e só assim seja salvo. É o único jeito, e é só assim que nós seremos salvos. Eu vou continuar a ter fé como um discurso religioso. Porque se a gente perguntar para qualquer crente, a palavra crente já fala a respeito disso, aquele que crê em alguma coisa. Qualquer crente vai falar que crê em alguma coisa. E tem algo realmente sobrenatural, como nascer de novo. E acredita como algo verdadeiramente espiritual, um milagre que Deus realiza em nós. Ou a gente vai continuar simplesmente a ter um discurso de fé, sabe? Porque se você voltar, como eu disse, eu queria voltar um pouquinho nesses versos do capítulo 2, nos versos do capítulo 2, versos 18, 19, 20 e 21, sabe? Jesus fala de coisas celestiais. Jesus diz, olha, esse templo será destruído e em 3 dias ele vai ser refeito. Jesus está falando do seu corpo ressuscitado. Mas você viu qual é a resposta dos judeus ali?
esse templo, deixa eu achar aqui exatamente, este templo levou 46 anos para ser edificado, o Senhor vai levantá-lo em 3 dias, verso 20, a gente ainda vai continuar dando respostas completamente sem sentido no que tange a fé, no que tange ao chamado de continuar a crer ou de crer naquilo que é inimaginável, naquilo que o Senhor nos chama a abraçar como realidade de fé. Jesus falando de coisas celestiais e nós respondendo com coisas terrenas. Exatamente como no capítulo 3, sabe, o verso 12, olha só o que está escrito aí. E eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Jesus está falando assim, está na hora, eu quero falar de coisas que estão além, mas vocês só conseguem lidar com essas coisas terrenas. Irmãos, o que está acontecendo com o corpo de Cristo? Como eu disse, eu queria falar a respeito de atitude, sabe? E aí, se você olhar para a igreja, tem um monte de gente que está muito bem e fala assim, a gente está muito bem, e a gente até esquece das coisas da fé, né? Porque está tudo muito bom, o dinheiro está chegando, está todo mundo com saúde, e a gente faz as coisas, aí esquece de ir no culto, esquece de orar, esquece de dar o dízimo, esquece das coisas da igreja. Aí essa mesma pessoa passa por dificuldade, aí o filho está doente, o dinheiro tá curto, não consigo pagar minhas contas, aí minha família, meu pai adoeceu, minha mãe adoeceu, aí a gente também fica meio assim e não consegue. Tudo é motivo para estar fraco e sem atitude diante de Deus. O que está acontecendo? Eu falei no início, eu vou repetir, nossa, hoje é a 9ª mensagem, dia domingo, e a cada domingo Deus trouxe palavras de alento, de conforto, de ânimo, mas hoje Deus está falando para você que em meio a essa situação difícil, você também precisa demonstrar que tem atitude de fé. Ou vai diminuir e se sentir derrotado, e vai diminuir, se sentir a pior das pessoas. Deus deu as costas para mim, deu as costas para você, é isso que você vai pensar agora? Só porque está atravessando o deserto? Está acontecendo. Sim, a gente sofre, a gente às vezes lamenta, faz parte, mas eu acredito na palavra de Deus. A gente vai viver no lamento. Chegou a hora de falar assim, vou melhorar, vou acreditar, vou me levantar em atitude de fé. Que derrotismo é esse? As pessoas estão olhando. Qual é a nossa atitude diante da pandemia? Estou falando agora especificamente da pandemia. Alguns nem creem muito, né? Aí quando alguém da família fica doente, começa a crer. Sabe, há muitos desdobramentos a serem discutidos e falados, e eu não quero me aprofundar, mas eu quero que você entenda que está na hora de ter uma atitude de fé, que em primeiro lugar agrade a Deus. Que Deus olhe lá do céu e fala assim, esse é um servo que me orgulha, me alegra, porque atravessa o deserto, crendo em mim. Eu sei que é difícil. E olha, você, se tiver um pouquinho de bom senso, e às vezes te falta, né? Às vezes me falta, às vezes nos falta. A gente não enfrentou nem de perto o que Jesus enfrentou aqui. E ele enfrentou com atitude. Mas quando as pessoas olharam para Jesus, viram Jesus. Quando as pessoas olharam, sabe, para essa igreja do primeiro século, elas viram essa igreja empoderada, essa igreja esperançosa, essa igreja que enfrentava. Você acha que é a primeira pandemia? Você acha que é a primeira situação de crise que a igreja enfrenta? Todas as pragas, as pestes, a igreja estava enfrentando.
A igreja já enfrentou arenas, leões, exércitos, fogueiras. E você está achando que você é mais especial, ou que a tua cruz é maior. É só a tua cruz, amigo. É só a tua cruz, irmão. A minha palavra é essa nessa noite. Deus está nos chamando a uma disposição de fé que nos leve além das relações que a gente consegue enxergar. Sabe? Passou da hora de você ser o cristão dos milagres realizados. Você só crê quando os milagres são realizados? Passou a tua hora, amigo. Passou a tua hora se você é esse que olha, é mesmo, aconteceu, agora eu estou juntando os pontos, faz sentido. Passou a hora, não é mais esse tempo. O tempo é para que você se levante em fé, em ousadia. Quando Jesus falar, esse templo será destruído e levantado em 3 dias, você vai ser aquele que levanta as mãos e dá glória a Deus, porque você entende que Ele está falando de um corpo ressurreto espiritualmente. Você será aquele que vai fazer o caminho com Jesus e vai reconhecê-lo no caminho. Não apenas quando Ele partir o pão ou mostrar as feridas em suas mãos. Está na hora da igreja se levantar em uma atitude de fé e despertar nesse tempo uma nova igreja, uma igreja forte, uma igreja madura, uma igreja segura, uma igreja fortalecida espiritualmente, uma igreja que caminha em fé. Essa é a palavra de Deus para o teu coração hoje. Amém? Eu quero orar, porque a gente não pode terminar essa palavra sem orar. Não podemos terminar essa palavra sem clamar ao Senhor por nossas vidas. Talvez você esteja falando, eu tenho deixado a desejar. Talvez você seja aquele que esteja falando, nossa, eu dou glória a Deus, porque eu tenho feito tudo o que eu posso. E eu tenho agradado a Deus. Talvez você seja esse. Mas, de uma forma ou de outra, eu sei que nós somos aqueles que precisamos das mãos do Senhor sobre a nossa cabeça, sobre a nossa família. Porque a minha fala precisa ser a fala de fé. Eu preciso ser aquele que tem atitudes de fé, atitudes espirituais, atitudes do reino. A igreja, eu não vou deixar irmãos lutarem sozinhos causas que eu sei que estão corretas. Eu vou abraçar, eu vou lutar com eles. Eu vou torcer chicotes se for necessário com os meus irmãos. Eu vou virar mesa se for necessário com os meus irmãos. E eu vou dar respostas espirituais e bíblicas, porque eu quero ser esse servo fortalecido. Amém? Feche os teus olhos. E deixa Deus agir na sua vida agora. Deixa Deus operar no teu coração. Deixa Deus tocar na tua alma e te trazer uma fé renovada. O Espírito Santo habita em você, irmão. O Espírito Santo habita em você. Ele está aí dentro. Está dentro do seu coração. É a habitação dele. Então fala assim, Espírito, eu sei que você está aqui, mas os meus medos te apagam, as minhas fraquezas te apagam, a minha humanidade te apaga. Mas agora, em nome de Jesus, eu quero que essa palavra, essa oração que o pastor vai fazer, ela seja um divisor de águas. Eu quero que o Espírito tome mais do meu coração. Eu quero ser fortalecido agora pelo Espírito Santo. Essa é a oração que eu quero fazer por você. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu acredito no Senhor, o Deus de milagres. O Deus
Todo-Poderoso do Antigo e do Novo Testamento. O Deus que é o mesmo desde a fundação dos séculos. O Deus Criador de céus e terra. Eu acredito no Senhor, poderoso Deus. Acredito na Santíssima Trindade que vem sobre nós, agindo poderosamente. E eu clamo, Pai, em nome de Jesus, faça com que o Espírito Santo opere nos nossos corações poderosamente. Espírito Santo, Deus Espírito Santo, opera poderosamente nos corações agora dos teus filhos. Em nome de Jesus, que cada casa agora seja poderosamente visitada pelo teu Espírito, que cada coração sinta queimar o fogo do Espírito, que em nome de Jesus cada alma seja renovada pelo fogo do Espírito e que cada um seja renovado pelo teu poder, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor manifeste a sua presença poderosamente, que cada casa agora, cada casa sendo sua igreja, cada casa sendo, Deus, esse lugar onde o Senhor reúne os santos, seja um lugar, ó Deus, onde o Espírito desça poderosamente. Vem mais e mais sobre a vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Conecta os corações, conecta as almas, em nome de Jesus. Enche do teu poder, enche da manifestação da tua glória, Pai, em nome de Jesus. Vem com cura, vem com milagre, vem com libertação, vem com alegria, vem com ânimo, vem em nome de Jesus operar as tuas maravilhas na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu sei que você foi abençoado com essa palavra. Eu digo para você que eu fui abençoado com essa palavra. Me sinto fortalecido com ela. Amém? Deixa eu te falar. Esse vídeo vai estar no YouTube. Eu vou te convidar a conhecer o nosso canal do YouTube. Siga o canal, ative o sininho para você ter as notificações dos novos vídeos. A gente está no Face também, ainda ao vivo, né? Não estamos no Instagram, mas logo logo estaremos de volta lá também. Mas é um prazer ter você acompanhando nossas mensagens, prazer mesmo. E a gente espera que você continue. Estamos ansiosos para que tudo isso acabe e que a gente possa estar juntos, congregando. Amém? Deus te abençoe poderosamente, te dê uma semana de paz, uma semana tranquila e serena na presença do Senhor. Amém? Fica com Deus.